Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Meus queridos e amados irmãos, o negócio muda, né? Eu vou falar com vocês hoje, pelo menos agora no início, sobre, não estou na frente aqui não, né? Dá para chegar? Dá. Sobre alguns aspectos, né, do sermão, tá? Então eu separei aqui 5 aspectos do sermão, ou de um sermão, né, ou que pode ser de um sermão, para que a gente possa entender que de fato o sermão tem uma finalidade, um propósito e características diferentes, podem ter características diferentes, né? E é muito bom quando a gente vai fazer algo e a gente tem uma objetividade naquilo, a gente tem uma intencionalidade naquilo. Não é fazer por fazer, não é falar por falar, né? Quando a gente pega alguns sermões de Jesus, talvez o mais famoso, um dos mais famosos que tem, registrados é o Sermão do Monte, né? Conhecido Sermão do Monte. Eu nunca sei se é do monte ou da montanha, nem sei se tem diferença também. Mas aquele do Mateus capítulo 5, 6 e 7, né? Então esses 3 capítulos, eles na verdade é uma fala de Jesus só. Então, o capítulo 5, quando a gente lê lá o verso 1, se não me falha a memória, eu peço que vocês me ajudem, né? Porque eu até sem Bíblia aqui, estou meio aí sem acesso aqui, o capítulo 5 de Mateus, eu acho que é verso 1 mesmo que vai falando, né? Jesus começando a abrir a boca, começa a ensinar. É mais ou menos assim, né? Então, abrindo a sua boca, começa a ensinar. Começa a falar. Como que está aí, amados? Versões diferentes também. É conhecido? Eu acho que é um mesmo, né? Acho que é logo o primeiro. Isso. E o 2. É o 2, então. então. Abrindo a sua boca, ensinava e dizendo. Isso, ensinava. E aí, quando a gente vai lá no último versículo, deve ser o 48, capítulo 7, né? O último versículo do sermão, né? Então, capítulo 7 é o último versículo lá, onde acaba mesmo o sermão. Tá? Então, a gente vai dividindo aí, né, a Bíblia, e a gente pensa, o capítulo 5, Jesus fala uma coisa, o 6 outra, o 7 outra. Não. Do 5 ao 7 é uma fala só. Jesus, então, subiu lá nesse relevo, vou colocar assim, né? No relevo, sobe lá e começa a ensinar. E ele acaba, então, aí no capítulo 7, é o verso 48, é o último. 28? Não, 48, né? Do 7? É o último, é 28. 29. 29. Então não existe 48 nem 49, é 29. Vamos lá. O 28 diz assim: quando Jesus acabou de falar, as Isso. multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Exato. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. 28 e 29, né? Então, foi isso, né? Então, exatamente, é isso que eu queria. Olha só, então mostra desde o verso 1 até o último versículo, né? De todo o registro aí de Mateus, que Jesus, ele explicava, ele ensinava, né? Ele tinha uma didática, ou tinha várias didáticas, mas ele era pedagógico em tudo que fazia e tinha uma finalidade. Esse sermão conhecido, Sermão do Monte, ele é conhecido como o sermão ético do reino de Deus, né? Inclusive, a questão aqui, ó, um dos aspectos do sermão é o ético, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas o que eu quero nessa introdução, antes que a gente entre aqui nos detalhes, é falar sobre isso, né? Uma objetividade. A aula, por exemplo, de hoje, eu tenho um objetivo, né? Eu tenho um caminho a percorrer até o final da aula. Espero que eu consiga ter sucesso naquilo que eu orei, naquilo que eu estudei, naquilo que eu preparei, né? Mas a gente tem uma objetividade. Imagina se eu entro aqui em cada aula assim, vamos ver o que Deus vai falar com a gente, né? Deixa o Espírito Santo falar, fica uma coisa assim, sem alvo, sem objetivo. E como eu disse, a gente às vezes cria essa ideia de que se organizou alguma coisa, aquilo é muito mecânico, aquilo não pode ser algo inspirado, não pode ser algo espiritual, não pode ser algo de Deus. Então, na verdade, essa nossa concepção, isso a Bíblia não ensina, a Bíblia não incentiva, pelo contrário, né?
E até mesmo em qualquer coisa que a gente vai ter, eu acho tão curioso no sentido negativo, né? Que a gente, assim, a gente aceita, a gente quer que todas as coisas que a gente tem fora do âmbito da igreja seja de melhor qualidade, seja de pessoas preparadas, né? Em tudo que a gente tem, qualquer serviço, qualquer produto, qualquer coisa. A gente não aceita nada assim, mequetrefe, nada de má qualidade, né? Agora, quando a gente vai para a igreja, no contexto de igreja, no contexto espiritual, parece que essas coisas o critério não é o mesmo. Não pode ser qualquer um, pode ser de qualquer jeito. Não, queridos. A gente, inclusive, precisa ter a ideia de que aquilo que é relacionado a Deus, ao seu reino, as questões espirituais, elas precisam ser feitas com mais excelência ainda do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Se a gente se dedica às coisas materiais, às questões desta vida, e a gente é incentivado, isso está correto, a fazer com excelência, da melhor maneira possível, né, dentro das nossas limitações, mas aquilo que eu posso fazer melhor, quanto mais aquilo que é relacionado a Deus. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, Paulo diz o seguinte: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Para uma obra excelente, só resta fazer com excelência, não é? Então, assim, na música, né, estou falando no contexto até de culto mesmo, né, em tudo que a gente vai fazer na liturgia, é preciso buscar a excelência. É assim que a gente deve olhar as coisas. E a pregação, a exposição da palavra de Deus, também, de igual modo. Né? Quando eu digo assim, todo mundo pode pregar, e eu digo não, é porque eu entendo que a pregação não é qualquer coisa, não é para qualquer um despreparado, é para todo aquele que primeiro foi chamado por Deus, né? E todo aquele que entende a responsabilidade daquilo e a excelência que se deve fazer aquilo. Cada um de nós temos as nossas limitações, eu tenho as minhas, eu tenho diversas dificuldades, dicção não é melhor, meu vocabulário eu reconheço que deixa a desejar em muita coisa, né? Não tive uma formação muito boa na minha base, estou falando de escola, né? Depois a gente vai na raça e tal, adquirindo conhecimento, mas enfim, eu sei só que eu procuro fazer aquilo que eu vou até o meu limite, e além do meu limite eu busco a graça de Deus para vencer tudo isso, porque eu sei que eu fui chamado por Deus para fazer algo muito importante, que é expor a palavra de Deus, seja de uma maneira aqui, né, ensinando na sala de aula, seja no aconselhamento, uma evangelização, ou seja uma administração no culto. Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça, né? E aí os aspectos dos sermões, tem o evangelístico. O que é um sermão evangelístico? Qual é a característica que um sermão evangelístico tem que ter? Ele tem que expor a mensagem do evangelho, salvífica. Então, se eu pretendo, né, seja inclusive na arte, né, você vai lá uma música, um teatro, alguma coisa assim, o que eu pretendo transmitir aqui de mensagem? Porque tudo tem uma mensagem a ser transmitida. Dependente se é pela pregação, se é pelo teatro, se é pela pantomima, se é pela dança, se é pela música, de que forma for, existe uma mensagem a ser transmitida. Qual é o público que eu tenho? Identificando o público que eu tenho, então eu tenho um objetivo, então eu preciso usar uma linguagem, né? Palavras devem ser, porque assim, amados, os nossos cultos, eles não são para pecadores, é para gente de contexto de igreja. As músicas nossas, elas não são evangelísticas, a grande maioria delas, porque para nós é o nosso ambiente, é o nosso habitat. Nós entendemos o que é o leão rugir, essa metáfora. A gente sabe que diz respeito a Jesus, a autoridade, etc e tal. Mas aí uma pessoa que não sabe de nada. Leão rugir, isso faz sentido para quem está ouvindo, irmãos? Seus olhos são como chama de fogo? Não faz sentido, não comunica. Essa é polêmica. Não é? Não, para nós está tranquilo, é o nosso contexto. Esse culto é para nós, não é evangelístico. O culto evangelístico precisa ter uma linguagem simples, acessível. Esse é o ponto. Desde as músicas até tudo que é transmitido como mensagem, direta e indireta. Não é? Então a gente precisa se atentar para esse detalhe, para esse aspecto. Se o sermão é evangelístico, precisa falar do evangelho. Os textos, ou o texto precisa ser muito claro e precisa de fato se referir ao evangelho, a Jesus, à salvação. Tá certo?
Então a gente precisa entender isso. Sermão evangelista, quem vai pregar precisa ter isso na cabeça. Precisa ter essa intencionalidade. Precisa construir o sermão desde o texto. Na introdução a gente vai ver que tem introdução, tem corpo, tem conclusão, tem convite, tem tudo isso aí, né? É um negócio assim estruturado, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí. Então, o aspecto evangelístico vai se preocupar com todos esses detalhes. Você tem um sermão doutrinário, que é aquele que de fato instrui a igreja, ensina a igreja. Vai falar sobre as doutrinas. Infelizmente também, a gente muitas vezes não tem esse... Eu estou falando no âmbito geral, nem estou me referindo à nossa igreja aqui, tá? Todos nós somos daqui, né? Nem estou me referindo aqui apenas, tá certo? Estou falando no âmbito geral. Então, muitas vezes a gente não tem um culto ou uma exposição que ela seja doutrinária, que pretenda ensinar uma doutrina da Bíblia, do começo ao fim da exposição. Doutrina da salvação, o que é isso? Doutrina da graça, ensinamento sobre pecado, o que é pecado. Né? Enfim, então o aspecto doutrinário, do começo ao fim, a intencionalidade dessa exposição é essa, é doutrinária, é ensinar, e é ensinar assim, é uma doutrina, não é ensinar, querer ensinar toda a doutrina da Bíblia numa preleção, em 45 minutos, não dá, né, amado? Então a gente precisa também ter essa consciência aí, tá? Doutrinário. Sermão devocional é aquele conteúdo que leva o ouvinte a ter uma vida cotidiana, né? De entrega a Deus em uma vida a gente chama de cotidiano espiritual mesmo, a liturgia do ordinário, né? Nessa ordinariedade da vida. Não é ordinário xingando ninguém, né? Tá? Então, um sermão devocional, para aquela pessoa, ela seja, após ouvir o sermão, porque assim, a gente ouve uma mensagem, essa mensagem deve nos levar a uma reflexão para que a gente aplique aquilo na nossa vida, fora dali, inclusive. Né? Então precisa fazer sentido, precisa ter conexão com a vida do dia a dia, com a realidade. A gente não pode estar falando de coisas que são ilusórias, utopias. A gente precisa de fato fazer conexão com a vontade de Deus, a vida real da pessoa, para que ela aplique aquilo na realidade do contexto que ela vive. E cada um tem um contexto diferente do outro, né? Realidade diferente do outro. Então, mas esse devocional. E a gente tem um consagratório, é aquela mensagem que provoca, que estimula, que convida a pessoa a consagrar a sua vida, né, a determinado chamado de Deus. Então, de repente, pode ser para um missionário, de repente, pode ser para uma vocação até mesmo na sociedade. Então, essa mensagem que provoca, que pretende falar para o público a respeito da vontade de Deus nesse sentido consagratório da sua vida. Também nas relações do dia a dia. E aí a gente tem também o aspecto ético, né? Que traz, como eu dei o exemplo, o próprio sermão ético de Jesus, né? Que vai falar uma série de o que é a ética em si, né? O que é o sermão ético? É que vai trazer virtudes e valores do reino de Deus, para que essa pessoa absorva isso na sua vida e faça tudo o que faça na sua vida, dentro ou fora do contexto de igreja, mas com os valores e esses princípios da ética do reino de Deus. Então, um sermão que o conteúdo dele é ético, ensina isso. Tá? Então, são aspectos que a gente tem. Esses são todos os aspectos possíveis? Não, só dei um exemplo de 5 aqui, né? 5 é isso, né? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem outros mais, né? Tem outros aspectos, tem outras características. Tá certo, amados? Então, se tiver alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida, fale agora ou depois, nos cabe para sempre não. Só me ajeitar aqui. Tudo bem? Podemos continuar daqui? Eu vou ler aqui alguns pontos da apostila. Inclusive, não sei, vocês têm acesso pelo celular e se tiver e quiser acompanhar, tá? Se vocês quiserem, eu mandei lá no grupo, né? Não? Aí tá no grupo aí. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou narrar aqui, tá? Não se preocupe que eu vou narrando aqui, para vocês não ficarem totalmente perdidos, né? Mas, inclusive, não tem página, né? Nem aqui na impressão, é só por revelação. Isso aqui é só para os espirituais, que tem revelação e Deus vai mostrar as páginas. Mas aqui é características de um pregador. Eu parei aqui, eu acho que nessa leitura, eu iniciei na aula passada, né? Mas características de um pregador, tá? Esse é o ponto aí. Quem achou, deve ser, deixa eu ver aqui, ó. Vamos bagunçar o negócio, né? Uma página, duas. Depois de espaço para anotação. Isso, é a terceira páginazinha aí, né? Isso, então.
3, isso, 3. Então, a Natânia já disse que é 3. Né? Na revelação que ela teve ali é 3. O PDF marcou 3 aqui. No PDF tem, né? Não saiu na impressão, né? Então, vamos lá. Vocês estão melhor do que eu aí. Sob o ponto de vista espiritual, né? Vou colocar aqui, coloquei alguns pontos. Então, primeira coisa, a característica de um pregador, sob o ponto de vista espiritual, precisa ser chamado para a obra de Deus. Tá? Mateus 28, 19, né? Tem um texto lá que eu quero ler aqui com vocês ou para vocês. Se vocês não quiserem procurar, não tem problema, depois vocês veem isso aí, tá? Mas o Mateus 28, 19, o próprio Jesus, né? Ele chama os discípulos para ensinar todas as nações, batizando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é um chamado, é uma vocação. Então, do ponto de vista espiritual, precisa ser chamado por Deus. Como há chamados específicos, vocações específicas, então nem todo mundo é chamado para pregar a palavra nesse sentido que nós estamos falando aqui, de ser um oficial. Para evangelizar, todos são chamados, né, e enviados para pregar o Evangelho, compartilhar o Evangelho, tá certo? Mas a gente está abordando aqui na questão da pessoa que prega, que é um oficial, né? E aí precisa ser chamado por Deus. Não tem jeito, é dom, amados. Dom. Um evangelista, por exemplo. Eu não tenho tanta facilidade de levar pessoas a Cristo assim. Né? Inclusive eu tenho muita dificuldade. Né? Nossa, quanta frustração. Tinha anos assim que eu falei, não, eu preciso ganhar gente para Jesus, eu preciso ganhar gente para Jesus. E às vezes passava o ano todo. Talvez até tinha ganho, né? Porque a gente não sabe também, a gente lança semente e vai encontrar lá na frente depois. Já aconteceu bastante comigo, né? Várias ocasiões assim que eu vi a pessoa depois de muito tempo e a pessoa vinha até mim e falou, lembra de mim? Eu falo, não. Não faço ideia quem és tu, cara pálida, quem é? Aí contava a história de anos atrás, que eu tinha encontrado essa pessoa em tal lugar e falei tal coisa. Né? Teve um caso lá até que um rapaz falou, eu fui preso, lá dentro da cadeia eu lembrei daquilo que você falou, aceitou Jesus, é um amigão meu hoje e tal. Então tem essa questão, mas não lembrava. Mas assim, eu não tenho, o evangelista é impressionante, né? Como diz um amigo meu, é cada enxadada 2 minhocas que sai. Isso aqui é teológico, né? Então assim, é abrir a boca e tá levando gente a Cristo, é impressionante. É dom isso, né? Como evangelista também não tem facilidade de instruir, de doutrinar. Aí é o mestre. Né? Talvez o evangelista não tenha também a habilidade para aconselhar pessoas em crises, acompanhar a gente em dificuldades da vida. Esse é o pastor. Então são de fato dons, são vocações específicas. O pregador também é um dom, né? Então a gente precisa entender isso. Conhecer a Deus é o mínimo da característica de um pregador. Atos 4:13, né? É o mínimo, conhecer a Deus. Eu estou falando assim e parece até engraçado, né? Soa engraçado, mas lógico que é óbvio, mas não é tão óbvio assim muitas vezes na vida de muitos que a gente vê, não conhecem a Deus, de fato. Né? Falam de experiências religiosas, conhecer a Deus é outra história. São outros 500. A Jocum, Agência Missionária de Jovens com a Missão, eu não sei se eles têm ainda esse mote, né? Mas era o seguinte, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, muitas vezes as pessoas querem fazer Deus conhecido e nem o conhecem de fato. E a gente percebe que muitas vezes, muitos pregadores, eles são superficiais não na experiência em si de salvação, a respeito de Deus. Conhecer mesmo Deus que está falando. Porque falar de alguém é muito difícil, eu preciso conhecê-lo de fato. Né? Eu não posso falar da minha impressão que eu tenho da pessoa, eu preciso falar de fato daquilo que a pessoa é. Então, conhecer a Deus nesse sentido, né? Atos capítulo 5, verso 20, o pregador precisa ter uma mensagem. Isso também parece ser óbvio, mas assim, nem todo mundo que fala tem uma mensagem. Às vezes a pessoa falou lá 30, 40, 50 minutos, 60 minutos, aí no final assim, mas ela quis dizer o que afinal? Não é? Tipo, falou, mas não disse. Falou muita coisa, mas não disse nada. Palavras desconexas, né? Muitas vezes aqueles textos, né, versículos soltos, texto fora do contexto. Começou a falar de uma coisa que a gente brinca, né? Começou a falar de Abraão, acabou lá em João. Falou de todo mundo, mas as pessoas ficaram suspensas. O que ele quis passar nesses 30, 40 minutos? Qual foi a mensagem central ali? Então, só precisa ter uma mensagem.
Preciso saber, hoje eu quero falar sobre isso aqui. Esse é o tema, a mensagem. Eu vou construir, o que eu vou falar vai corroborar para o tema, para a mensagem, para aquilo que eu quero passar, né? E o bom, amados, é quando a gente consegue estar falando 30, 40, 50 minutos, 1 hora, sei lá o quê, mas você sempre reforçar o que você quer passar. Você pode dar um monte de exemplos, ilustrações, um monte de texto bíblico, mas sempre construindo, reforçando, nutrindo aquela mensagem. E as pessoas não precisam ouvir um monte de coisa e aprender 200 coisas em uma mensagem. Se eles aprenderem uma verdade espiritual, se eles absorverem aquilo, se aprofundarem naquilo, se aquela mensagem atingiu o mais íntimo do ouvinte, é isso, irmãos. Não é falar um monte de coisa, não é falar querer assim, ensinar a Bíblia toda. Não é isso. É uma verdade bíblica. Eu conseguindo transmiti-la para as pessoas que estão me ouvindo. Meu Deus do céu. Aquilo pode transformar a vida da pessoa, amadurecê-la de tal forma, né? Ela vai carregar aquilo para o resto da vida. Quantos de nós ouvimos uma mensagem, algo que ficou claro assim, transformou a nossa vida, a nossa forma de pensar, se relacionar com Deus? Porque o pregador teve sucesso nesse sentido, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas é o Espírito Santo que vai falar. Irmãos, quando a gente coloca transfere essa responsabilidade para o Espírito Santo, na verdade é uma esquiva, é uma opção. É muito fácil a gente falar, é o Espírito Santo. Fato que é o Espírito Santo. Mas e a instrumentalidade humana que o Espírito Santo usa? Paulo, Deus usou Pedro? Claro que usou. Pega Paulo, Deus usou também. Agora pega a dimensão dos dois, a envergadura que os dois tiveram, como o Espírito Santo usou um e outro. O alcance, a produção. Pedro escreve 2 cartas, Paulo 13, mas não é só a questão da quantidade em si. O que Paulo trata, a profundeza doutrinária, é uma coisa absurda. Paulo, ele foi usado por Deus para evangelizar literalmente todo mundo conhecido no império da época. Um cara que não teve limites. Falou com pessoas simples, pescadores, analfabetos e assim, os mais sábios intelectuais e filósofos da época. Não teve limite na vida de Paulo. O Espírito Santo teve material diverso, ferramentas diversas na vida de Paulo. Então a gente não deve ir pela lei do menor esforço. Essa suposta humildade, né? Deus me usa assim, sou simplesinho assim e tal. Eu brinco, né? Deus usou analfabeto? Usa. Usou Jacó. Jacó amava Raquel e não lia. Então era analfabeto, né? Piada ruim, essa aqui eu já contei também, né? Piada repetida. Já contei? Já. Nada novo debaixo do sol, né? E eu vou falar a respeito de piadas, ó. Mas tudo bem. Uma pode. Um sermão e na aula pode, tá? Na aula pode duas. Então vamos lá. Um sermão só um. Segundo Reis, capítulo 2, verso 9, fala de unção. Então, o pregador precisa ter unção, né? Segundo Reis, capítulo 2, verso 9, é o texto aqui para dar uma referência. O pregador precisa ter unção. O ponto é, o que é essa bendita da unção? Que o povo quer saber o que é. E aí eu também brinco, né? A brincadeira aqui não conta, tá? É só a piada que conta, tá? Então a brincadeira é, o que é unção? Unção é que uns são e outros não são. O que é unção? Biblicamente falando agora, né? Falando sério. A unção é a capacitação do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Ponto final, irmãos. É o próprio Espírito Santo da vida da pessoa. Isso é unção, é essa capacitação que Deus dá. Como eu falei, do evangelista, ele tem a unção de evangelista. Né? Do pastor, a unção de pastor, ou seja, essa capacitação dada por Deus, sobrenatural, para que ele então exerça aquela função no corpo de Cristo ou no reino de Deus. Isso é unção, é simples assim, tá? Precisa ter autoridade ou ousadia. Marcos capítulo 1, verso de número 21, Marcos capítulo 1, versículo de número 21, está escrito assim: entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Por que o texto, inclusive no Sermão do Monte, né, do Mateus, também diz isso que a mãe dela leu?
acho que é, né? 28 e 29, ensinava como, é que ele não falou escriba, os fariseus, né? Ensinava não como os fariseus, mas como quem tem autoridade. Então, ó, os fariseus e os escribas eram pessoas de autoridade, mas não tinham autoridade. Tinham funções, né, de poder, mas não tinham autoridade. Então é por isso que eles se admiravam. Nossa, ele ensina não como os fariseus e escribas, que eram detentores do conhecimento da lei, mas não tinham autoridade. Por que não tinham autoridade? O Mateus vai falar no capítulo 23 de Mateus, verso número 3. Eu vim com a canequinha nova hoje, ó. Outra canequinha. Isso aqui é para dar tempo de vocês pegarem. Isso aqui era uma turma boa. Turma boa da maçã e caneca, professor. Vamos. Mateus, eu acho que é 23 e 3. Estou pegando aqui na memória. Mas vamos lá. Aqui perto, né? O próprio Jesus, se não me falha a memória, quem diz isso aqui, né? Está registrado aqui. É isso mesmo, é o 3. Observai, pois, o que praticai, e praticai, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Então, Jesus está falando aos seus discípulos em relação aos fariseus, né, aos escribas e fariseus. Mas não procedais conforme ou em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Olha só. Então, eles não tinham autoridade porque eram hipócritas, né? Não viviam, não se esforçavam, não eram honestos para viver aquilo que eles pregavam e exigiam dos outros. Eram legalistas, eram líderes hipócritas. Jesus não. Jesus vivia. Jesus era a própria mensagem. Então o pregador, a pregação passa pela vida do pregador inevitavelmente, amados. Não tem como o pregador, tem como ele descredibilizar a sua mensagem pela sua conduta. Isso é totalmente o contrário. A gente não está falando de perfeição, né? Que as pessoas às vezes elas querem projetar no outro uma perfeição que não existe, só em Cristo. Mas no mínimo as pessoas precisam enxergar em quem prega o desejo, a sinceridade, a honestidade de viver aquilo que ele está propondo ali, pregando. O mínimo, precisa ter a intenção do pregador, precisa ter o desejo, as pessoas precisam ver o esforço, ainda que ele de alguma maneira não faça exatamente na proporção, porque a mensagem é maior do que o pregador, isso é fato, né, irmãos? O que a gente prega, o que a gente ensina é muito maior do que eu. Vira e mexe, um ou outro me pergunta: você vive tudo que prega, André? Eu digo: claro que não. Lógico que não. Mas pode ter certeza que eu, nessa sala, eu sou mais interessado, eu creio mais naquilo que eu ensino para vocês. Desejo, busco. Se dou conta, aí é outra história, né? É outra história. Mas, vamos lá. Então, sob o ponto de vista espiritual, tá isso. Sob o ponto de vista técnico, Romanos capítulo 12, versos 6, 7 e 8, tá? Romanos capítulo 12, versos 6, 7 e 8. Sob o ponto de vista técnico, precisa ter o dom da palavra. Então, Romanos capítulo 12, versos 6, 7 e 8. Eu quero ler com vocês. Estou trocando junto com vocês aí. Bora lá. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então é o dom, precisa ter o dom, né? Precisa ter o dom, senão não tem jeito. Pode ser uma pessoa extrovertida, carismática, pode falar bem. A gente tem um monte de gente aí que se expressa bem. Professores, via de regra, têm o poder da comunicação, né? Apresentadores, não é isso? Apresentadores, né? Você tem os coaches hoje em dia, as pessoas que argumentam de uma maneira assim extraordinária, mexe com a cabeça das pessoas, com o emocional e tal. Então você tem comunicadores, mas isso é suficiente? Não é. É necessário o dom, de fato, de comunicar a palavra de Deus. Porque uma pessoa pode ser um comunicador, né? Um bom comunicador, que consiga de fato vender a ideia do que ele está falando. Mas não quer dizer que esse dom natural, que isso é um dom de Deus, só que é natural. Existem dons que a gente chama, são diferentes, são dons naturais, ministeriais e espirituais, no sentido carismático. Os dons naturais
a gente pega um texto lá de, acho que é Êxodo 31, se não me falha a memória, Êxodo 31. Me parece que é lá, né, que tem esse exemplo para a gente falar dos dons naturais, tá? O que é um dom natural? As pessoas nascem com habilidade, aptidões para fazer uma série de coisas, um monte de coisa. E aqui a gente vê, né, biblicamente, a gente vê que tem esses dons aí. Êxodo, acho que é 31, né? Aholiabe, Bezalel, vocês lembram desse texto aí, não? É isso mesmo, não? É isso. Estou puxando tudo na memória aqui, não acabei me anotando. Aqui a gente percebe que foi o Espírito Santo que deu diretamente para esses homens para uma ocasião específica, que era construir todos os utensílios lá, né, do tabernáculo, da arca. E aqui os dons são de escultor, né? Eles trabalhavam lá com fundição, com o que mais? Elaborar projetos, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, lapidar pedra. Entalhe, né? Entalhadores, vocês sabem o que é entalhe, não? Que eles trabalham na madeira, né? Faz os desenhos e tal. Então, ó, vários dons aqui, ó, naturais eles receberam. Tem um texto lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz assim: todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Todo dom perfeito e toda dádiva vem de Deus. É Deus que dá aos seres humanos a capacidade, a aptidão de realizar o que se é realizado em toda a sociedade. Se essas pessoas reconhecem que Deus deu, se usam para a glória de Deus, é outra história. Mas toda a capacidade humana de realizar qualquer coisa é Deus que dá. Isso a gente chama de dom natural. Aí você tem o dom ministerial, os dons ministeriais, né? Que a maioria deles está lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? Então aqui são dons ministeriais, são oficiais da igreja. Alguém chama da mão de Deus operando na igreja, né? São 5 dedinhos. Então são os oficiais da igreja, de uma igreja local, que tem esses dons ministeriais. E você tem os dons espirituais, que é em 1 Coríntios capítulo 12, né? Então a um é dado o dom da profecia, o outro da variedade de língua, da interpretação de língua, dons de curar, dom da fé, dom da sabedoria da palavra, dom da ciência da palavra, dom de maravilhas, eu falei já não? Dom de maravilhas, dom de interpretação, discernimento de espírito, discernir de espírito, são os 9 lá, se não me falha a memória, né? São os dons carismáticos, espirituais. Então a gente tem categorias diferentes de dons. E tem o dom da palavra, né? Dom da sabedoria da palavra, dom do conhecimento da palavra, são coisas específicas, mas diz respeito à elocução, tá? À pregação de fato. Então precisa ter o dom, não tem jeito. E o conhecimento da palavra, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, esse é o ponto de vista técnico, né? Conhecimento da palavra, 2 Timóteo 2 e 15. Isso era um jargão que a gente usava antes nas turmas de teologia. Os alunos antigos meus, eles ficavam enjoados. Todo final de aula a gente acabava a aula com 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então olha só, precisa ter o conhecimento. Quem prega a palavra precisa ser perito na palavra. Manejar aí, o termo, né, no original, no idioma grego, é aquele que corta cirurgicamente. Faz o corte, é do cirurgião mesmo, do bisturizinho lá. Então é cirúrgico, é perito, né? O manejar, a palavra manejar, precisa manejar bem a palavra. Então precisa ter um conhecimento adequado da palavra, não só o que vai pregar, isso é o mínimo que se faz, mas de ter todo o conhecimento, no sentido de tudo que a Bíblia ensina, né? Nesse sentido aí. Então assim, quem vai falar a respeito de uma mensagem, precisa não só ter aquele conhecimento específico, ele precisa compreender um todo. Porque a mensagem bíblica ela nunca é isolada. O ensino bíblico nunca é isolado. A Bíblia ela é harmônica, ela é um todo, embora sejam 66 livros, 40 autores aproximadamente que escreveram e aquela coisa toda, né? Essa diversidade, esse mosaico que a gente tem. Mas a Bíblia ela é coesa, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia ela tem um ensino que vem acompanhado de outros, porque é um conjunto. Então não é uma coisa só. É por isso que tem pregador às vezes de uma mensagem só prega aquilo, só aquilo, né?
Avivamento é avivamento. É paulada na cabeça, é paulada na cabeça. Né? Então, parece que a Bíblia só tem uma mensagem. É o mensageiro de uma mensagem só. Não, é um todo, né? E a gente precisa entender isso. Então, manejar bem a palavra da verdade, eu quase que repetir aqui, né? Porque conhecimento da palavra e manejá-la adequadamente, tá? Guardar a palavra no coração, Salmo 119. Eu não vou falar dos 176 versículos que há no Salmo 119. Agora, se vocês decorarem e recitarem aqui, eu dou uma caixa de bombom nesse Salmo, um capítulo só que eu estou pedindo, um capítulo só, que é o Salmo 119. Tem 176 versículos. Então, guardar a palavra no coração, ou seja, o pregador precisa, não é nem guardar, né? Eu acho que o texto diz esconder, não é? Não sei se... Não me lembro. É escondi, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O termo guardar, principalmente no Antigo Testamento, não é nesse sentido que a gente tem já, eu vou pegar e colocar aqui. Não é praticar, na verdade, né? Guarda os mandamentos do Senhor, pratica-os. Mas esconder aqui, que poeticamente o Davi fala no Salmo 119, é essa questão de trazê-la próximo mesmo, né? Deixar íntimo a palavra. Então, a palavra de Deus, ela não pode vir sobre a vida do pregador. A palavra de Deus não é aquela que Deus manda para o pregador. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo, né? A palavra de Deus, ela não deve vir de uma forma externa de Deus para o pregador. Ela precisa brotar do íntimo, transbordar da vida do pregador. Vocês lembram o que está escrito em Colossenses capítulo 3, verso 16? Então vamos lá, ler o trem. No meu coração é o 11, né? Acho que é o 11, né? Não, eu falei de todo o Salmo 119 aqui. Isso, escondida, né? Colossenses, o que você falou? Colossenses 3 e 16. Nesse sentido que a palavra precisa transbordar. A gente precisa ser a fonte, né, que a palavra de Deus jorra. Tá certo? Como está escrito aí em Colossenses 3 e 16, habite em vocês. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Habite abundantemente, né? Abundantemente. Habite. Tem versão que vai falar ricamente, né? Habite em vós abundantemente. Isso, abundantemente, ó, aquilo que está transbordando, indo para além da borda. Né? Abundância, sobeja, sobra a palavra de Deus na minha vida. Precisa ser dessa forma que o pregador precisa ter a palavra sobrando na sua vida, transbordando, não faltar palavras. Porque tem hora que falta, né? Tipo, deram 50 minutos e ele prega 15 e olha lá, faltou palavra. Aconteceu comigo isso aí. Então, primeira vez que eu fui pregar, né? Eu falei, eita, eu vou pregar acho que 1h30, 5 minutos. 5 minutos de relógio. E cadê que vem, né? Falei, acabou. Acabou, pastor. Aí você falou assim, o Espírito Santo encerrou aqui. Até aqui o Espírito Santo quis falar. Olha a conversa que né? Se passar daqui é de mim mesmo. Não, nem de mim mesmo ia. Por mais que eu buscasse. Nem de mim mesmo não ia. Foi 5 minutos. Mas eu falei, oxe, o que aconteceu? Foi a primeira mensagem que eu preguei aqui. Logo depois que eu me converti lá, acho que um mês depois, me colocaram lá para pregar e aí aconteceu isso. Mas foi 30 dias me preparando. Foi na Assembleia, então. Hã? Na Assembleia. Foi, mais ou menos. Eles botou para pregar. Foi, colocou lá para pregar e eu falei, eita. E aí eu falei pro pastor, o que aconteceu? Vou conversar com ele depois, falei, pastor, eu li, eu preparei, eu orei e tal. Não, acho que foi até depois, não foi nem por essa ocasião, mas fui conversar com o pastor nesse sentido aí. Ele falou, André, não se preocupa, você está se enchendo da palavra de Deus, você está buscando a palavra de Deus, vai chegar um momento que Deus vai te usar, né? Nesse sentido mais fluido e tal. E de fato, né? Fui lá buscando conhecimento bíblico e tal, e aí chegou uma hora que as coisas foram assim, frutificando, por assim dizer, nesse sentido, né? E aí já... Mas vamos lá, amado. Precisa ser um instrumento de Deus, sob o ponto de vista técnico, precisa ser um vaso de Deus, uma ferramenta de Deus para essa finalidade, né? Então, aqui eu coloquei o seguinte, a palavra de Deus afirma que a fé vem pela pregação da palavra e a pregação pela palavra de Cristo, que é Romanos
capítulo 10, verso 17, né? Então a fé vem pelo ouvir, amados. Olha o que a Bíblia diz. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a pregação de Cristo, a palavra de Deus. A gente ouve muitas vezes que a fé da pessoa ela vai ser gerada pela oração, vai ser gerada pelas experiências com Deus. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem produz, quem gera fé no coração da pessoa é a palavra de Deus. É a palavra de Cristo sendo pregada, né? Entretanto, a falta de preparo adequado do pregador, falta de unidade corporativa do sermão, falta de vivência real do pregador na fé cristã, falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja, isso aqui eu vou pontuar, falta de equilíbrio na seleção de textos bíblicos e falta de um bom planejamento ministerial trazem dificuldades na proclamação da palavra. Então, olha só, precisa ter, amados, tudo esse conjunto aqui. Então, muitas vezes, o texto, ele é um texto mal selecionado para aquilo que você vai falar. Um texto que já é complicado, porque tem textos que são complexos para você abordar na pregação. Não cabe. Cabe no estudo, né? Cabe numa proposta de você ali elaborar algo mais didaticamente. Na pregação, então assim, vou pregar que as mulheres usavam véu, esse é o tema, esse é o texto. Nossa, às vezes vai gerar mais confusão do que clareza, né? Então a gente precisa ser... O texto, eu falo para os irmãos o seguinte, nessa matéria, né? O pregador tem que escolher bem o texto. Escolhe um texto bom. Leia ele direitinho, com a linguagem mais contemporânea possível. Porque se a mensagem for ruim, o texto abençoa o povo. Né? Pelo menos o texto. Claro, bom. O Espírito Santo tem um texto lá. Se toda a mensagem for ruim, o texto lá serviu de alguma coisa e abençoou o povo. Mas brincadeiras à parte, né? É brincadeira, mas é verdade. O texto precisa ser adequado. Precisa ser um texto que comunique. Pegar um texto do Velho Testamento, com palavras que muitas vezes pregar em Levítico, né? Então, é possível? Claro que é possível. Pregar em toda a Bíblia é possível. Mas precisa entender a ocasião. Um domingo à noite, muitas vezes falar de um bocado de questões culturais, um bocado de questão cerimonial da lei. Às vezes a pessoa não faz um link com o Novo Testamento. Aí fica um negócio meio no ar. Para os crentes, às vezes, até que mais ou menos, mas essa é a questão. Domingo à noite é um culto público, né? Onde, via de regra, vem muito mais pessoas que não são de contexto de igreja, que nunca ouviram o Evangelho, que ainda não são cristãos, é muito mais provável. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa identificar essas coisas, a gente precisa ir corrigindo essas coisas. Estou falando de mim mesmo, né? A gente às vezes vai sendo levado e não, parece que perde essas noções e tal. Então, o texto tem que ser um texto acessível, um texto já que seja claro, que não exija tanta explicação assim, né? Então, um bom planejamento da pregação, a aplicação prática, eu acho isso fundamental. Você precisa ouvir uma mensagem e relacionar ela à vida, né? Senão fica um negócio vago, um negócio assim que ouvi, mas como que eu posso pegar isso que eu ouvi e fazer conexão com a minha vida lá em casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus vizinhos? O que isso que eu ouvi aqui, o que Deus comunicou comigo aqui, como eu posso aplicar isso lá onde eu trabalho, lá numa situação adversa, sei lá, em qualquer questão do cotidiano? Então, exemplificar com questões práticas. Jesus é o maior exemplo disso. Meu Deus, como ele fazia isso de uma forma extraordinária. Primeiro que Jesus já falava do cotidiano do povo, né? Não é que Jesus assim, ele falava de algo e aplicava. Não, Jesus já pegava da vida do povo e ensinava a partir daquilo. Eu acho tão interessante isso, irmãos, né? Que capacidade de Jesus de pegar um simples processo de fazer um bolo com medidas lá que tinha que colocar de fermento, e disso, a partir disso, ele ensinar uma verdade espiritual. Coisa fantástica. Uma mulher no cotidiano da casa, de varrer a casa, ter que acender uma lanterna, uma coisa tão do cotidiano, e Jesus extraía verdades espirituais a partir disso. E a gente faz o contrário, né? A gente tenta fazer o contrário, né? Porque Jesus já fez isso, então a gente tenta fazer o contrário. É pegar as verdades espirituais
e está relacionando com o cotidiano. Por quê? Porque o contexto é diferente. Então a gente precisa contextualizar a palavra de Deus. Não é atualizar, que deu problema aí um tempinho atrás, né? Alguém falou que tem que atualizar, deu o que deu aí, né? Não é atualizar, é contextualizar, você trazer para o contexto do cotidiano, exemplificando, né? Para que a pessoa possa de fato lá e aplicar a palavra de Deus. O testemunho também, né? Sim. Muito, é válido, você está né? falando aqui da alma, quando você fala de que ele viveu, todo mundo no olho brilha para querer saber. É válido, né? Aí você está falando, estou pensando, Jesus também fazia isso. Quando ele curava, ele deitava alguém, ele mandava ir, não ficava com a pessoa ali, para ele falar com as outras pessoas, né? Sim, exato, exatamente. É válido tudo isso aí. A gente vai ver mais para frente quais elementos que a gente pode usar na pregação. Um testemunho pessoal, uma ilustração, né? Uma historieta. Lógico, tudo de uma forma dosada, né? Até uma piadinha também, como eu disse, mas assim, cuidado, né? Porque temos aí que estão virando stand-up, né? Claro que eu não vou falar o nome, né, deles, que é antiético. Pelo menos na ocasião agora. Posso falar em outra ocasião. que haja de propósito, né? Mas é claro que eu evito essas coisas. Mas às vezes... O quê? Não, a pessoa, ela desmedidamente ficar contando piadas, eu acho que você perdeu, né? A dose mesmo ali, né? Então, isso que eu falo, uma piada que não prejudica a fé de quem está ouvindo, que não profane as coisas de Deus, que não seja chula, né? Que, assim, só para divertir o povo, eu acho algo inadequado, né? Mas de repente algo até que chama a atenção do povo, enfim, né? Tem que ter uma sensibilidade, como é a piada, que tipo de piada, qual é o público, né? Se aquilo de alguma maneira vai contribuir para a mensagem, tudo tem que ser proposital. Agora, assim, quando você pega, é a mesma coisa quanto a ilustração. Conta umas 5, 8 ilustrações na mensagem, né? Então, assim, não é uma mensagem, é uma contação de história, que eu acho até bom a contação de história, mas não é o propósito do negócio. O cara conta tudo em tom de brincadeira, tudo em tom de brincadeira. Vamos levar a sério? Não vamos, irmãos. Né? Existe a ironia no discurso, existe a linguagem de ironia. Paulo, inclusive, muitas vezes foi irônico. Só que a ironia não é essa questão, muitas vezes, de ser engraçado, né? Então a gente precisa entender o propósito de cada uma dessas coisas. Então esses aí, eles pedem a medida, né? Como aquele que quer pregar só dando testemunho pessoal. Errado. Então percebe que as coisas, elas são válidas se colocadas em uma dosagem correta, né? Elas cabem, mas de uma forma que contribua e de uma medida correta, né? Mas... Tem um agravante, né? Que está dando testemunho de umas coisas totalmente erradas, são mal barato. Então, você vê que um velho homem tem toda essa questão, né, gente? Amados, é muito sério. A gente está comunicando, como eu disse, é uma responsabilidade muito grande. Você está comunicando verdades espirituais, você está falando em nome de Deus. Ainda que Deus não está autorizando você falar algumas coisas. Mas, né, ali a posição, a situação, você está supostamente falando, sendo representante de Deus, da sua palavra. Então é algo muito, muito sério, muito sério mesmo. A pessoa precisa ter muita prudência, precisa pensar muito antes, precisa pensar no que está falando, enquanto falar precisa estar refletindo também. É um negócio doido, né? Não é coisa tão simples assim. A pregação é algo assim que, meu Deus do céu, eu fico pensando, meu Pai... Até hoje eu tenho dificuldades, não é falsa humildade, eu tenho dificuldades com meu Deus do céu, você me chamou para esse trem aqui. Porque, né, as dificuldades que eu tenho ainda são enormes e eu vejo que tem hora que eu falo, meu Deus, eu falei isso mesmo, e não tem como desfalar depois, né? Eu falei, e agora? E para desfalar que o povo às vezes nem vai ser aquele mesmo lá, que se eu quiser corrigir em outra ocasião não vão ser mais os mesmos, né? E de repente me ouviu, já foi lá e fez. E agora? Eu sou responsável. A questão é que às vezes a pessoa fala assim, não, eu falo e responsabilidade sua pelo que você faz. Não é. Se a pessoa faz sob a minha orientação, eu sou responsável por ela. Então é muito mais difícil você mandar do que obedecer, amado. Tem pessoas que acham que o mais difícil é obedecer nada. Se uma pessoa vai lá e obedece, faz alguma coisa e é errado ou dá errado, ela fez sob a orientação do outro.
O outro que é responsável que falou para ela, porque ela confia no outro. Não é o líder espiritual? Não é a pessoa que supostamente Deus colocou sobre a vida dela para orientar? É claro que todos têm a parcela de responsabilidade, a gente está falando com criança também, né? Mas enfim, nesse processo, então a gente precisa ter muito cuidado nessa questão. Eu coloquei aqui sobre a ética, mas eu acho que eu nem vou falar sobre isso agora. Eu vou pular aqui para a página 3, se essa é 3, e 4, acho que é a 5. Deve ser a 5 aí, né? 5, não, mais uma para frente ainda. Mais uma para frente. Tem anotações, não é essa não, é a outra. Capítulo 2, pronto, aqui tem capítulo 2. Aí, vocês... Isso, estrutura do sermão. A estrutura do sermão que está aí o título? Isso. Qual é a página, Natânia? Não, é 6, a página 6, então. Capítulo 2, página 6. Estrutura do sermão. Qualquer explicação requer organização, ordenação, lógica e clareza. Olha só. Qualquer explicação. E toda mensagem deve ser uma explicação, amado. Eu estou explicando alguma coisa. O que é explicar? É interpretar. Não foi o que a gente aprendeu em hermenêutica? A hermenêutica é a explicação. Então eu pego um texto e vou explicá-lo. E toda explicação requer organização, ordem, né, ordenação, tem que ter lógica, tem que ter sentido e tem que ter clareza. Então aquelas pessoas que falam, como eu disse, mas geram uma confusão, amados. Ela fez o contrário. Uma aula, por exemplo, né? Eu já entrei em uma aula e também já ouvi uma pregação que eu entrei até sabendo de alguma coisa. Depois que eu ouvi, eu não sabia nem mais o que eu sabia. Nossa, até aquilo que eu pensei que eu sabia, agora confundiu tudo, não sei mais. Vocês já tiveram uma aula assim? Tipo, você entrou, falou, eu até entendo algumas coisas aqui. Aí o professor falou no final, falou, eita, agora eu não sei mais de nada, agora confundiu tudo. Fez o contrário. Ao invés de trazer clareza, luz, confundiu, bagunçou o negócio. Não é? A pregação muitas vezes é isso, ou algumas vezes pode ser que aconteça isso. A pessoa foi ouvir lá, começou esse assunto, eu sei de alguma coisa, eu ouvi, já li. Aí a pessoa foi falando e confundiu tudo, embaralhou tudo, fez o contrário, né? Bagunçou tudo. O papel do pregador, do professor, do expoente da palavra de Deus é pegar as coisas complexas, profundas da palavra de Deus, essas verdades poderosas da palavra de Deus, e traduzi-las e trazê-las em miúdo e simplificar onde aquele que ouve, dependente do seu grau de instrução cultural e etc e tal, ele possa entender, absorver aquilo. Esse é o papel, né? É pegar o complexo e simplificar, não o contrário. Então, a gente precisa tentar nisso. Sendo o sermão uma explicação da palavra e vontade de Deus, deve ser didático. Toda mensagem, toda, sem exceção, pode ser evangelística, pode ser doutrinária, pode ser ética, o que for. Toda mensagem precisa ter uma didática, precisa ser pedagógica, precisa ensinar algo, precisa ser instrutiva. Não é possível que a gente fale, como eu disse, 40, 50 minutos e não oriente, não instrui, não ensine, onde a pessoa sai dali sabendo de fato algo. Não é uma questão puramente intelectual, de curiosidade, mas seja orientada por Deus. Não foi o que o texto que nós lemos disse? Jesus ensinava. Jesus era um ensinador, era um pregador que ensinava, instruía, onde quem ouvia aprendia alguma coisa, né? Ou um bocado de coisa. Mas deve ter esse aspecto didático. A prática de pregações através dos tempos levou os estudiosos do assunto a relacionarem alguns elementos básicos que devem estar presentes nos sermões, dando a eles uma estrutura que facilita o desenvolvimento da mensagem. Esses elementos: alvo, texto, tema, introdução, corpo, conclusão. Eu coloquei apelo aqui, eu mesmo coloquei, mas eu quero corrigir. Eu pensei que eu tinha corrigido isso aqui, eu não corrigi, deve ser uma impressão antiga aqui. Eu não uso apelo, o termo, eu acho inadequado. O apelo, você quer aceitar Jesus, né? Jesus está apelando, Deus está apelando. Eu prefiro usar o convite, o termo convite, fazer o convite, não o apelo. Eu acho o termo apelo inadequado. Não sei porque que eu deixei aqui, pensei que tinha corrigido isso aqui. Então vamos lá, ó.
quais são os elementos? Alvo. O texto tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo, tem que ter um texto, né? Um texto. Tem que ter um tema. A gente vai ver o que isso é de fato, o que é um tema, o que é um texto. Sim. Na verdade, assim, é Jesus quem aceita o pecador. Sim. É Jesus que aceita, não é o pecador que aceita. A gente tem esse termo, né? Você quer aceitar Jesus? Não, mas é Jesus que aceita o pecador, né? Sim. Na ideia mais bíblica o pecador é aceito por Cristo, né? Eu não sei se... Bom, eu nunca pensei assim, já até discuti alguma coisa nesse sentido, né? Que de fato quem está aceitando quem lá não é bem como a gente coloca. Mas quando a gente convida a aceitar Cristo, eu acho que não está inadequado pelo que é proposto. Você quer aceitar Cristo como Senhor da sua vida? Né? Nesse sentido aí sim. Como Senhor é a pessoa que aceita. E como Salvador. Agora Jesus o recebe nele. Então, na verdade, acho que as duas colocações não estariam equivocadas. Acho que eu vejo como meio assim de gentileza, que Jesus ele é gentil, então assim, ele vai te invadir agora, não, você concorda com isso, realmente você está concordando, você abre para ele, se abre, o Espírito Santo é assim, ele bate na porta, então ele não vai chegar. Não, os dois pensamentos, as duas ideias estão corretas, né? Estão corretas. Teologicamente é Jesus que aceita o pecador, né, nele. Não é o poder nosso, né? Mas a pessoa, ela aceita Cristo como Senhor da sua vida também. Então, é uma relação, na verdade, né? Nós estamos falando aqui de uma relação. O Evangelho é uma proposta de reconciliação, onde os dois se relacionam. Então, aí pode ter essa recíproca. Acho que não está errado, não. Uma ideia nem a outra, né? Mas, então aqui, voltando. Tem que ter alvo, tem que ter texto, tem que ter tema, tem que ter introdução. Eu acho interessante isso, né? A gente vai rever tudo isso aqui depois. E a gente vai fazer na prática, tá? Vocês vão fazer um sermão. Cada um de vocês, não tem prova, né? As matérias não tem prova. Tá? Espere que chegou. Não, nem maçã verde agora me corrompe para não dar prova para vocês. Não tem jeito. E a temperinha da Eva? Sério? A maçã temperinha que foi usada no jardim, né? Aí também não sabe brincar, né? Não brinca. Agora quase que eu não resisto. Introdução, eu acho muito interessante, porque assim, eu vou falar, eu particularmente, via de regra, né? Claro que eu não faço exatamente tudo o tempo todo, né? Mas, via de regra, quando eu vou pegar um texto, eu pretendo sempre introduzi-lo, para ambientar o ouvinte. Se é uma carta de Paulo aos Efésios, eu vou falar quem são os Efésios, quem eram, né? Os Efésios, a cidade, o tema da carta, o que Paulo propôs e tal, a condição, onde essa igreja nasceu, qual é o ano que aquela carta foi escrita. Essas informações, isso aqui em 5 minutos, amados. 5 minutos. Introdução é 5 minutos. Tem gente que quer introduzir 40 minutos. 5 minutos. A introdução é para ambientar o ouvinte naquilo que você vai expor, né? Que é lá o livro, enfim. Vou falar sobre um texto de Mateus, até o que nós lemos lá, o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, tá? Quem foi Mateus, qual o público que ele pretendia alcançar, falou de Cristo em que aspecto, né? E tal. Então eu acho interessante para você trazer esses elementos para que a pessoa... A gente cria um cenário, né? Que a gente chama de pano de fundo, onde você vai expor lá A gente está falando de uma cultura, de um tempo. É bem interessante a gente tem que fazer essa tentativa de mergulhar as pessoas, de fato, na história bíblica, né? Acho muito bom envolver as pessoas nesse sentido. Então, introdução. O corpo é a própria mensagem, a gente vai ver isso. Conclusão. Você tem um desfecho. Tem um desfecho. Então, se você teve uma introdução, você falou, construiu uma ideia e não tem uma conclusão, um desfecho, fica um negócio meio assim, ou fica meio suspenso, meio no ar. E agora? Talvez filme que acaba ou não acaba. Então, No final do nada. Aparecem os créditos, assim, você fala... Como assim? Mas e o final? Acabou o filme. Então, né, a moral da história, né? A moral da história. Qual é a conclusão? Conclusão também, no máximo 5 minutos, poucas palavras. É a ênfase de tudo que você falou, né? Dessa forma aí. E o convite é o último. Enfim, é só uma proposta aqui, depois a gente vai trabalhar isso novamente, tá? Então, tudo isso compõe, né, o que chamamos de estrutura do sermão. São imprescindíveis, pois norteiam a linha de pensamento do pregador, direcionando o ouvinte para o conteúdo da mensagem.
A estrutura propriamente dita é a organização do sermão com suas divisões técnicas, que servem para orientar o pregador na apresentação da mensagem, tá? E aí na aula que vem, se Deus quiser, a gente vai ver tudo isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Alvo, objetivo, texto bíblico, tema, introdução, corpo, conclusão e convite. Eu corrigi no final aqui, ó. Aqui que eu esqueci de mudar, mas aqui eu coloquei convite. Então isso aqui é básico, amados. Diga, pastor. É que entra a aplicação, por exemplo? Sim. A aplicação, ela entra, na verdade, assim, a gente vai ver no corpo, ela entra no corpo, né? Aí a gente vai falar de sermão temático, textual e topical. Independente deles, é o corpo. Esse corpo é a própria mensagem, né? É o recheio, por assim dizer. Então você pode fazer aplicações diversas nas declarações, texto que você escolher, se é tópico, cada tópico você aborda o tópico e faz uma aplicação, aborda o tópico e faz outra aplicação. Se é o temático, você vai fazendo aplicações a cada afirmação, a cada micro conclusão que você tem, né? Então é no meio aí que você vai fazendo. A gente vai ver todo esse processo aí, né? Eu acho bem interessante a gente entender tudo isso. Quando a gente entende tudo isso, amados, como faz sentido, né? E quando a pessoa ouve um sermão bem elaborado, bem estruturado, nossa, que diferença que faz. E como é diferente você ouvir uma pessoa que tem todos esses recursos e outra que não tem. Nossa, que diferença. Às vezes, se a gente não tem não tem como comparar e acha que aquele está, né? Oh, que pregador. Aí quando a gente ouve um mais refinado, mais preparado, aí você fala, nossa, aí a gente compara. É por isso que, cuidado aí para não ficar ouvindo os professores aí muito políticos. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus